Bem-vindo a mais um debate. Debates estes que acontecem nas ruas, mas que nem por isso deixam de ser interessantes. E para esta semana, mais uma vez, temos conosco como convidado o secretário-geral do partido Anamola, que responde pelo nome de Messias Juareno. Sim, Messias Juareno, a quem começamos por saudar. Bem-vindo mais uma vez a estes debates que acontecem nas ruas, mas que nem por isso deixam de ser interessantes aqui na Índico News TV. Messias Juareno. Muito obrigado, Virgínia, por mais uma vez poder convidar-me a este programa. E vai ser um prazer poder interagir e comunicar às famílias moçambicanas de assuntos bastante importantes e candentes nesta atualidade. Só que desta vez, ao contrário da primeira vez que o convidamos para estes nossos debates, onde trazia a sua biografia e também um pouco do que tem estado a acontecer neste partido, que é o Partido Anamola, hoje, até por conta desta live que fizera em torno do assassinato de 2 membros do Partido Anamola, concretamente no distrito de Luabo, na Zambésia, a Índico News TV optou em convidar Messias Juareno para falar em torno desta tal da intolerância política, ou seja, perseguição política, até porque mais do que esta live que até a Índico News TV partilhara, também temos estado a ver o Dr. Dinis Tivana, sim, o porta-voz do Partido Anamola, que também tem estado a fazer lives acerca desta que é a perseguição política, também o engenheiro, Sua Excelência, presidente do Partido Anamola, Venácio Antônio Bilamunhane, e mais do que isso, também, ainda esta semana, de uma conferência de imprensa que fora dirigida pelo adido de imprensa do Partido Anamola, Abdul Nariz, falava de uma situação onde, quando do apoio que se fizera às vítimas das cheias que têm estado a assolar o país, alguns membros do Partido Anamola teriam sido mais do que intimidados, até perseguidos. Messias Juareno, o que é que tem a dizer para o nosso internauta lá em casa em torno desta questão da perseguição política? Bom, Virgínia, primeiro deixa contextualizar um pouco o porquê que o Partido Anamola tem vindo a reportar de forma cíclica, fazendo denúncias referentes à intolerância política e perseguição política que se vive em Moçambique. O Partido Anamola nasce num contexto em que se procura oficializar uma visão de um partido que procura responder às necessidades das famílias moçambicanas. Este é o contexto mais realístico possível que podemos atribuir a este movimento, a esta aliança. E por que um partido político? Porque Moçambique é uma democracia, ou pelo menos deveria ser. E uma democracia pressupõe, tanto que a nossa Constituição da República aborda este aspecto, de que as pessoas são livres de escolher as orientações partidárias que pretendem, de livre e espontânea vontade e sem nenhum impedimento. E esta liberdade de escolha não só é defendida e protegida pela Constituição da República, mas é uma primazia daquilo que é um Estado democrático. Neste contexto, significa que qualquer membro do partido Anamola, MDM, Nova Democracia, da Renamo, da Frelimo e qualquer outro partido são livres de exercer a atividade política no território moçambicano sem nenhuma interrupção e sem nenhum impedimento. Mas, se for a reparar um pouco desde outubro, setembro do ano passado, em 2025, após a oficialização do Anamola,
É como se muitas antenas tivessem sido ativadas para impedir aquilo que são as nossas atividades políticas. Nós temos nos nossos arquivos uma série de documentos, de pedidos de marchas, pedidos de comícios, pedidos de manifestação da vontade popular, impedida por administradores, impedida por chefes de posto de localidades, em quase todo o país. Vezes já em que nós já temos autorização, mas um determinado governador decide, de forma repetida na mesma província, agendar uma atividade exatamente onde a Namola já tem uma atividade previamente aprovada. Isto aconteceu em Nampula. O que acha que poderá estar por detrás desta atitude, aonde o partido Anamola anuncia um evento num determinado espaço, entretanto, chega outro grupo ou outro partido, podemos assim dizer, e também anuncia no mesmo espaço e no mesmo instante. Qual é a intenção verdadeira, no seu entender? Olha, sendo honesto, eu acho que, na verdade eu acredito que existem partidos políticos que dariam tudo para o partido Anamola desaparecer. Ou por outra, se o presidente Venâncio Mondlane não tivesse possibilidade de oficializar um partido aqui no país, partidos de oposição, partido no poder, fariam uma festa enorme. Porque a atuação política do engenheiro Venâncio Mondlane, nosso presidente, incomoda a todos os níveis os outros partidos. Essas ações de agenda sobreposta, como aconteceu em Nicoadala, quando eu ia fazer a marcha, na verdade eu não ia fazer a marcha, eu estava de passagem para a Terra Natal, em Namacurra, eu vi um grupo, que aqui acabei saudando, de 12 membros da Frelimo. E o nosso coordenador político disse, secretário-geral, nós já tínhamos reservado este campo. Quando confirmaram a sua chegada, só vimos bandeira e esses 12 membros da Frelimo. O que quero dizer com isso é que há uma intenção de ofuscar o brilho do sol, mas se esquecem que o sol não pode ser ofuscado. A Namola não pode ser paralisada. Não tem como paralisar. A Namola é o povo. Então, estas iniciativas é simplesmente sabotar o nosso trabalho. Mas nosso trabalho é insabotável, não é possível sabotar a Namola. É por isso que eles levantaram agora as medidas. Agora já não é uma questão de impedir a nossa reunião. Agora é matar os membros. Agora aconteceu recentemente em Luabo. No dia 17, balearam o nosso jovem, o coordenador do posto administrativo. E no dia seguinte, dia 18, balearam 2 membros que vieram a perder a vida. Nós temos o nome do agente e vamos tratar deste aspecto. Pelo menos a nível legal já foi emitido aquilo que é a queixa que vai ser submetida. Falou em ter o nome do agente, estará a referir-se a um agente da corporação? Os dados indicam que é um membro da UIR. Por questão mesmo ética e de procedimento, eu não posso avançar o nome, mas o processo que nós vamos submeter, ali terão todos os dados que provavelmente, depois de recebido, nós podemos anunciar. Mas já que estamos a falar em intolerância política, trouxe aqui alguns dados. A Índico News TV gostaria que partilhasse mais dados, mais exemplos que remetem-nos a essa mesma intolerância política. Como eu disse no começo, são vários exemplos que nós poderíamos dar. Nós tivemos problemas de intolerância política em Tete, quando violaram nossos membros. Nós tivemos recentemente intolerância política em Mogovolas, quando barbaramente assassinaram mais de 30 e tal pessoas. Quando prenderam o nosso coordenador distrital de Mogovolas, o Avelino. Quando prenderam 2 membros logo depois, por acaso era o coordenador interino nomeado. Nós tivemos em Omoina agora recentemente, que praticamente mataram a facada um membro do partido Anamola. Todos esses atos e os outros atos constituem uma grave violação, não só dos direitos humanos, mas uma manifestação clara de que Moçambique está diante de uma perseguição política e intolerância. Agora,
tem uma questão, Virgínia. A intolerância política, ela ativa ânimos. A intolerância política, ela, às vezes, estimula alguma resposta popular. Eu tenho forte receio que essa postura que a Ana Mola está a assumir de manter um compromisso pela democracia, manter um compromisso por exercício democrático baseado em princípios democráticos, uma atividade política baseada em princípios democráticos, ela não seja eternificada pela população, por aqueles que são nossos simpatizantes. Porque quando nós vamos ao terreno, nós pregamos, nós anunciamos de que estamos num período em que precisamos salvaguardar uma convivência pacífica entre diversos membros da comunidade, entre os dirigentes políticos. Virgínia, estes dirigentes do comando, estes dirigentes do Ministério do Interior, estes dirigentes da Procuradoria da República, seja provincial, a nível dos distritos, a nível nacional, não podem se esquecer que em algum momento não conseguiram ir trabalhar nos escritórios deles. Eles não podem se esquecer que em algum momento, num contexto político específico em Moçambique, esses polícias não vestiam a farda para exercer as suas atividades. Eles não podem se esquecer que neste país o procurador já não conseguia ir à procuradoria trabalhar, que o juiz já não conseguia ir ao tribunal trabalhar. Não podem se esquecer disso. E deviam ser os primeiros a ativar mecanismos para paralisar esses atos praticados por esses membros das corporações, seja a corporação ou da corporação, seja a FIR, o IR, quem que seja. O nosso apelo é simples. Faça um jogo político limpo e justo. Se o problema é que estamos a ganhar muito terreno no campo, vistam a camisola vermelha e vamos juntos a Bobole. Façam a marcha. Nós também vamos passar do lado. É simples. Não precisa usar o juiz, o tribunal, a polícia para mostrar que tem poder. Estamos aqui a falar, sim, de perseguição política para a oposição. Neste caso, o partido Ana Mola. Entretanto, são 4 os partidos da oposição que podemos até mencionar. Estamos a falar do partido Renamo, estamos a falar do partido MDM, estamos a falar do Podemos e estamos a falar do Ana Mola, que é o mais bebé. Não temos estado a ver estes outros 3 partidos a manifestarem em relação a estas mesmas perseguições. Por que o Ana Mola? É preciso saber fazer leitura do contexto político. Virgínia, a Frelimo está ciente de que tem um adversário em 2028 e 2029. E esse adversário chama-se Ana Mola. É por isso que a única vítima é a única organização política, embora recente, que preocupa esta organização e que prepara toda a força e todo o potencial para silenciar. Não há motivos de tentar silenciar as outras organizações que você mencionou, porque elas não constituem uma ameaça no contexto político. A Frelimo já sobreviveu a todos esses partidos que você fez menção e os outros que não fizeste menção. Mas a Frelimo sabe que não pode sobreviver à avalanche que o presidente Venâncio Mondlane está a criar desde 2023, quando o impediram de dirigir o município de Maputo. E é como consequência disso, eles viram os seus resultados nas eleições de 2024 ameaçados e tiveram mesmo que usar a fraude para se manter e distribuir um pouco de votos aí espalhados aos outros partidos que agora choramingam praticamente como bebês para fazer um complô com o Partido Frelimo e sobreviver na história política. Mas isso tem dias contados, porque eu acredito que em 2028 as famílias moçambicanas vão de forma serena, vão de forma convicta de que o projeto político do presidente Venâncio é o único projeto político que pode salvar este país e vão apostar todas as suas forças e as cartas no partido Ana Mola e nas suas cabeças de lista. E isso vai se reproduzir também, obviamente, em 2029, depositando o voto ao presidente Venâncio Mondlane e ao partido Ana Mola. Nestas que são as perseguições políticas, intimidações e mais do que perseguições, intimidações, ameaças e até matanças, tendo em conta esta última live que fizera,
relatando o assassinato destes 2 ou 3 membros do partido Anamola no distrito de Luabo, na Zambésia. Acredita que este gesto, de quem quer que seja, por onde quer que venha, poderá, de certa forma, ameaçar, intimidar os demais membros do partido que vêm com esta força neste que é o projeto do engenheiro presidente do partido Anamola, Venâncio Mondlane, em trabalhar em prol do bem-estar do povo moçambicano? É impossível parar o partido Anamola e é impossível matar todos os moçambicanos que apoiam o partido Anamola. No dia 17 e 18, em Luabo, mataram 3 membros e nós temos 3 membros a assumir as funções. Não é possível parar o povo. A força do povo ela é imparável. E veja que eles não podem nos parar no contexto democrático. Imagina se nós pularmos para um outro contexto. É impossível parar este partido. É impossível parar aquilo que está destinado para este país. Nós estamos a caminhar firmes, estamos a caminhar conscientes para uma segunda independência e ninguém vai frustrar este sonho. Ninguém vai frustrar o sonho do presidente Venâncio Mondlane. E mais do que um sonho do presidente, é um mandato que lhe foi concedido para terminar aquilo que foi iniciado pelo presidente Afonso Dhlakama. E nós havemos de suportar, de resistir qualquer ataque. Vão matar, vão prender, vão sequestrar, vão fazer desaparecer como nosso membro em Luabo, na Zambésia, em Luabo e os outros distritos, mas nós não vamos recuar. Nós temos consciência plena de que para frente é o caminho e a força do povo ela é imparável. E uma vez que a posição do partido Anamola, transmitido pelo secretário-geral do Anamola, é que, independentemente de qualquer que sejam as circunstâncias, a ordem é seguir e alcançar os objetivos. Qual a mensagem que deixaria para os membros do Anamola, para aqueles que, juntamente com o partido Anamola, têm estado neste propósito? A todos os membros do partido Anamola, a nível nacional, a nível provincial, distrital, a nível dos postos administrativos, a nível das localidades e dos povoados ou dos bairros, eu gostaria, na qualidade de secretário-geral, de passar a seguinte mensagem muito alta e clara. Nós estamos num campo de batalha em que o nosso objetivo é levar o poder político deste país para dirigir em prol das necessidades das famílias moçambicanas. E para isso nós temos um preço muito alto a pagar. Os nossos irmãos, alguns estão presos, outros estão sendo assassinados, sequestrados. Devemos continuar firmes, devemos resistir e devemos continuar a lutar com o papel e a caneta, como o nosso Mano Azagaia bem deixou claro de que não deveríamos ter medo e não deveríamos recuar. Não tenham medo, vamos continuar e vamos sim conseguir atingir o objetivo. E para aqueles têm estado a ser os protagonistas destas mesmas ações, que são chamadas de intolerância política. Eu gostaria de dizer uma coisa muito simples. É que nós estamos a vir e é melhor fugir. Porque toda intolerância política registrada, ela tem consequências. E no seu tempo, na sua hora, o justo julgamento há de haver espaço. É melhor fugir. Este foi o recado deixado pelo secretário do partido Anamola, Messias Juarino, em relação a esta questão que tem estado a inquietar a oposição, neste caso o partido Anamola, que é a intolerância política. E pese embora estejamos a falar em torno da intolerância política, não tem como ficarmos indiferentes a esta situação que tem estado a assolar inúmeras famílias moçambicanas, que são as cheias. Gostaríamos de ouvir de si, Juarino, como é que olha para esta problemática que já lá vem de
anos passados, e o que temos estado a ver, ano após ano, é a ação por parte de diversas instituições em resgatar estas famílias, mas nunca a prevenção para que isso não venha a acontecer. Isso é uma demonstração clara da ineficiência deste governo, que durante 50 anos não consegue tratar dos assuntos internos que deveriam ser tratados atempadamente. Não faz sentido que durante 50 anos nós continuemos a verificar inundações em Moçambique. Elas poderiam acontecer, mas não deveríamos ter esses danos que nós temos. E a todas as famílias que estão afetadas agora, a Namola está a mobilizar todo o esforço, todo o recurso. O presidente fez 2 ofícios, o meu gabinete fez uma circular, todas elas alinhadas para que possamos mobilizar o país, a nação, os nossos amigos a nível nacional e internacional, para poderem contribuir e lutar com todos os esforços para salvar vidas. E falando de salvar vidas, o presidente Venâncio Mondlane, ele tem feito desde o dia 14 atividades no campo com uma equipe específica. Saí há 2 dias atrás para uma escola muito próxima aqui na Matola e vi uma situação muito triste, cerca de 160 crianças que o Gabinete Secretário-Geral ofereceu um lanche e elas não têm condições básicas, dormem em condições bastante tristes, mais de 20 pessoas numa sala de aula, não temos sequer condições de material de higiene como sabão, detergente, não tem água potável disponível e o INGD está aí, está simplesmente é difícil. Você repara o carro que é usado pelos membros desta instituição, são altamente acilindrados e a população e a família moçambicana estão a sofrer. Isto é desumano, isso é no mínimo desumano. E como não podemos simplesmente lamentar, a Namola já parou de lamentar faz tempo, agora nós estamos a fazer o papel do governo, nós estamos a trazer respostas para as famílias moçambicanas. É incrível que quando nós estamos no terreno, todas as pessoas ficam motivadas, alegres e agradecem a nossa presença, mesmo que não tenhamos alguma coisa para dar. Então, neste momento está uma campanha lançada, por favor, a todas as famílias, a todas as pessoas que puderem apoiar com um pouco que têm, canalizem, porque definitivamente somos quase que a única organização, ou uma das poucas organizações que vocês podem confiar em depositar recursos e nós fazemos chegar. Porque o arroz, a farinha, os bens materiais, a roupa que entrega a estas outras organizações, elas terminam não sei aonde. E não é minha voz, é a voz da comunidade. Eu tenho evidências disso, de pessoas que dizem que não chegou nada aqui. Mas os relatórios são totalmente falsificados, dizem que ajudaram tantas milhares de famílias. Eu ainda hoje recebi mensagens da ilha de Josina Machel, em que não há nada, o apoio que vai para lá é direcionado para um grupinho de pessoas, até parece que escolhe. É inconcebível isso. Entretanto, como havia citado na introdução da nossa conversa, nestes debates que acontecem nas ruas, mas que nem por isso deixam de ser interessantes, o partido Anamola sofrera uma espécie de perseguição e intimidação a quando destas ações em prol destas mesmas famílias. Em meio a este cenário que acabou de descrever, na qual se encontram estas mesmas famílias, qual o posicionamento do partido Anamola mediante a estas intimidações, olhando para a necessidade das famílias vítimas das cheias? Olha, penso que o adido de imprensa, o Abdul Nari, já falou de forma exaustiva sobre este aspecto. Nós não vamos recuar simplesmente. A Namola, é preciso compreender que nós temos uma máquina que veio para servir, então nós não vamos parar, nós vamos continuar. Tanto que acho que amanhã eu vou entrar em Boane, se tudo correr bem, para resgatar pessoas, para apoiar as pessoas que estão a precisar de apoio. E como tem sido habitual, vamos nós trazer a nossa pergunta que tem estado na manga. E hoje vamos perceber do Dr. Wareno, ou seja, o secretário-geral do partido Anamola, qual o seu pensar em torno desta questão, que também foi destaque, ou tem estado a ser destaque na sociedade moçambicana, que é a nomeação da filha do governador como governadora do Banco de Moçambique, na Beira. Qual a leitura que Messias Wareno, não só como membro do partido Anamola, mas também como secretário-geral,
E mais do que isso, despindo-se das cores partidárias, como cidadão moçambicano, avalia esta situação, que em alguns órgãos de comunicação até fora chamado como favoritismo político. Estávamos aqui a falar de intolerância política, mas também há favoritismo político, o que foi chamada esta ação, que concerne a nomeação da filha do governador, o Gove, para governadora do Banco de Moçambique na Beira. Penso que, por mais simpático que eu quisesse ser, é questionável. Não se pode fechar os olhos a uma situação dessas. Na verdade, o presidente da República, se fosse presidente eleito pelo povo, como o presidente Venâncio Antônio Bila Mondlane, que foi justamente eleito nas urnas em 2024, não permitiria uma coisa dessas. Mas sabes, quando você cai de paraquedas e começa a dirigir um país sem legitimidade, então você permite essas coisas. Eu acho que Moçambique precisa de voltar aos caris. Nós estamos muito distantes daquilo que deveria ser. Não posso olhar com bons olhos essa nomeação da filha do governador do Banco de Moçambique, porque não faz sentido. Temos muitos quadros que poderiam lá estar, muitos quadros muito competentes, Então, eu não quero dar nomes a esse processo. Vocês já conhecem o nome desse processo, mas isso só pode acontecer num país onde a Frelimo está a governar. Falou na existência de vários quadros capazes de ocupar este lugar. Entretanto, a quando de uma entrevista, houve quem dissera que esta foi então nomeada pelas competências que agrega. O que é que tem a dizer em relação a isso? É salutar que ela tenha competências, é salutar que ela tenha referências acadêmicas, não temos problema com isso. Mas tenho certeza que não existe em Moçambique um moçambicano ou uma moçambicana com capacidades iguais ou maior ou melhores que a dela, que poderiam de forma transparente ser selecionada e trabalhar. Tinha que ser exatamente a competente filha do governador do Banco de Moçambique. É preciso se perguntar isso também. Nós temos grandes economistas aqui, como Roberto Ibana, pessoas que já fizeram assessorias até fora do país, indivíduos altamente qualificados, não podiam governar, é verdade? Qual a mensagem, como jovem cidadão moçambicano e secretário-geral do Partido Anamola, que deixaria para estes jovens anónimos que acabou de dizer que possam ter essas competências, mas que entretanto não foram escolhidos e que por sinal possam estar frustrados com esta mesma nomeação, porque até um dia acreditaram que poderiam ter sido elas as pessoas nomeadas. Uma palavra de força e esperança para estas mesmas pessoas. Na verdade, a mensagem para todos aqueles que têm grandes competências, grandes currículos capazes de responder a muitas áreas desse país. Este país precisa de competentes na área do turismo, na área da educação, na área da saúde, na área da agricultura e na área da artística, no desporto e em várias áreas. E temos talentos para isso, simplesmente eles são desprezados. Eu tenho uma mensagem para vocês. Continuem firmes, continuem a apostar no engenheiro Venâncio Mondlane, continuem a apostar no projeto político do partido Anamola, que nós jovens que estamos neste partido temos consciência da vossa existência e vamos se enfrentar este sistema e no momento certo haverá espaço para vocês brilharem os vossos conhecimentos e dirigirem este país em prol a um desenvolvimento e colocar Moçambique no mapa do mundo com grande sucesso a partir de 2028, 2029. Esta é a minha mensagem na qualidade de secretário-geral e muito obrigado. E esta foi a mensagem do secretário-geral do Partido Anamola, Messias Juarino, para você que está aí em casa. Que não desista, insista e persista, que o amanhã poderá ser diferente. Nestes debates, é verdade, que acontecem nas ruas, mas que nem por isso deixam de ser interessantes. Aqui, na Índico News TV, aonde voltaremos na próxima semana com mais um convidado e outros temas. Obrigada pela sua total audiência. Até lá!